A tepadina é o nome comercial do medicamento cujo princípio ativo é o tiotepa. Né? Tepadina é o nome comercial e tiotepa é o nome do princípio ativo. E notem, esse medicamento, ele de fato não possui registro sanitário no Brasil. E como ele não possui registro sanitário, as operadoras de planos de saúde dizem o quê? Elas dizem o seguinte, olha, sem registro sanitário, não sou obrigada a fazer o fornecimento disso, e muitas vezes elas até dizem assim, eu tenho respaldo para isso dentro da Justiça no tema 990 do STJ. Acontece que desde que o STJ de fato estabeleceu que esse medicamento, aliás, que ele estabeleceu que medicamento importado não tinha registro, sem registro então, não teria cobertura obrigatória, ele foi revendo algumas posições e muitas vezes ali abrindo algumas exceções de acordo com o caso concreto. E aqui especificamente está o caso da tepadina. É um caso que eu gosto muito de debater em sala de aula, porque a tepadina ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade dela? Ela possui autorização de importação regular pela Anvisa. E isso, será que muda muita coisa? Será que isso quer dizer algo diferente daquela posição do STJ? Será que eles têm revisto isso? Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Olha, de fato, alguns anos atrás, a Justiça entendeu que medicamento importado sem registro sanitário no Brasil não tinha cobertura obrigatória. Isso, de fato, foi estabelecido, mas desde lá para cá, algumas exceções foram criadas. E uma dessas exceções, em que a Justiça tem reiterado aí, é o próprio medicamento tiotepa. Por que ele é uma exceção àquela situação geral e por que eu, enquanto professor de direito, tenho sempre dito em sala de aula o seguinte, esse medicamento é diferente dos demais, porque ele tem uma particularidade que é o fato de que, embora sem registro sanitário no Brasil, a própria Anvisa permite a autorização regular desse medicamento. Então veja, o que a Justiça tem dito? Ela tem dito muitas vezes que a autorização de importação de tiotepa pela Anvisa significa dizer que ela é um equivalente ao registro sanitário. Então, de fato, não estamos dizendo que tem registro, estou dizendo não tem registro, mas a autorização pela Anvisa faz com que supra-se esse requisito. Esse requisito de registro, então, está suprido porque tem algo equivalente a isso, que é a autorização da Anvisa. É essa linha que a gente tem visto e é isso que eu tenho explicado mais longamente em sala de aula, e inclusive é um dos exemplos que eu trato dentro do livro Manual de Direitos da Saúde Suplementar, um livro voltado para a área jurídica, para advogados, para médicos, para juízes, que lidam aí no cotidiano da área. Então, se você está passando por uma situação como essa, o que eu considero muito importante de dica é que você procure a ajuda de um profissional especializado, de um advogado especialista no tema, a fim de que ele possa entender o seu caso, interpretar essa situação. E posso dizer para vocês com muita tranquilidade que eu tenho a felicidade de dizer que dentro de todo o Brasil hoje, em todo o país, existem profissionais muito capacitados para lidar com esse tipo de caso. Né? Eu que estou ali dentro das pós-graduações, lecionando para advogados, posso dizer para vocês que em todo o Brasil existem profissionais que são muito capazes de lidar com uma situação como essa, fazer análise e poder prestar a você a melhor orientação, inclusive visando resolver isso, seja administrativamente, seja até eventualmente, quem sabe, buscar resolver isso de uma maneira judicial, enfim. Existem caminhos aí em que um advogado vai poder olhar e vai poder te orientar. O que é muito importante nessa hora, para mim, sinceramente, é que esse profissional tenha aí uma certa habitualidade com a matéria. Eu, por exemplo, não entendo nada de direito, sei lá, societário. Né? Então, para mim, é tudo muito diferente o direito societário. Então, cada pessoa, no final de contas, cada profissional tem uma certa especialidade e acho importante você conversar. Elton, não conheço ninguém que lida com isso aqui na minha cidade. Veja, entenda o seguinte,
Tudo hoje você consegue fazer eletronicamente. Até um processo judicial hoje você consegue fazer tudo inteiramente eletrônico. De forma que, mesmo que você esteja querendo falar com o advogado, visando que de repente você vai ter que mover uma ação judicial, ele vai fazer isso eletronicamente. Que você resida na mesma cidade que o advogado, a ação tramitará eletronicamente da mesma forma. Então, se você não conhece alguém, você vai procurar alguém da sua confiança, alguém especializado nisso, alguém que você possa encontrar e confiar para conversar a respeito disso. Porque esse medicamento especificamente, ele tem ali uma certa particularidade, algo que o diferencia simplesmente dos demais medicamentos importados e sem registro sanitário no Brasil, por conta daquilo que eu falei. Então, é isso. Eu espero ter jogado aqui uma luz. Se você conhece alguém que está precisando desse medicamento, aí manda esse vídeo para a pessoa, para que ela entenda aí que existem caminhos, existem possibilidades. Ela procura um profissional especializado nisso e que você tenha muita saúde e que tudo fique bem por aí. Espero ter sido útil e até o próximo vídeo.